Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do Intensivão do Setor Fiscal. Eu sou o professor Felipe Guerra e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da legislação dos tributos e das obrigações acessórias, com base em todas as premissas que nós conhecemos lá no nosso primeiro encontro, tá? Então, seja muito bem-vindo ao Intensivão do Setor Fiscal, seja muito bem-vindo a essa aula 2. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento com vocês. Quero agradecer a todas as mensagens, aos feedbacks de carinho de todos vocês a respeito do nosso primeiro encontro, a respeito da nossa primeira aula, e podem ter certeza que ali foi só o pontapé inicial e hoje a gente dá continuidade a esses conteúdos de forma mais aprofundada, mais prática, nessa construção de conhecimento sobre a área fiscal que a gente está dando início aqui nesse evento, tá? Então, mais uma vez, gratidão a todos vocês, sejam bem-vindos, sejam aí acolhidos com muito carinho, porque a gente tem hoje muito conteúdo para estudar, certo? Então, sem mais delongas, já vou compartilhar aqui a tela do nosso material da aula 2, para que vocês possam ir acompanhando, tá? Então, nós estamos aqui no nosso segundo encontro do Intensivão do Setor Fiscal, e aí eu vou reforçar algumas das instruções que eu dei a vocês na aula 1, tá? Primeira delas é, chama todo mundo, compartilha aí o link do Intensivão do Setor Fiscal com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade, com todo mundo que você sabe que precisa aprender mais sobre a área fiscal, essa área tão importante para as empresas, com tantas oportunidades no mercado, mas que, como a gente viu no nosso primeiro encontro, ainda é muito carente de bons profissionais. Então, se você conhece alguém que quer ser um baita de um profissional na área fiscal, que quer dominar a apuração dos tributos, o SPED, e dessa forma ganhar mais, prosperar na sua vida, ter uma vida financeira e profissional mais tranquila, convida essa pessoa para vir para o Intensivão, porque nós vamos ensinar aqui em detalhes e na prática como que você pode se tornar um especialista no setor fiscal e usar os teus conhecimentos para conseguir mais resultados, tá? Então, fica aí o meu pedido carinhoso, convide a todos vocês, convide todo mundo aí, todos seus amigos, para estarem aqui conosco durante o Intensivão. Não esqueça também de pegar papel e caneta, eu estou sempre aqui com o meu bloco de anotações, estou sempre aqui registrando cada ensinamento, cada insight que a gente tem ao longo da aula, e eu faço isso sempre que eu vou estudar, então não esqueça de botar aí do seu lado papel e caneta, porque vai ser muito importante, tá? Pessoal, façam também o download dos materiais, tá? A gente está disponibilizando alguns materiais de apoio. Hoje nós disponibilizamos um resumo detalhado em formato de apostila da aula 1. Lembrando também, pessoal, que dúvidas a respeito da aula, elas estão sendo esclarecidas pelo próprio conteúdo, mas eu estou sempre dando uma olhada aqui no feedback de vocês para ver se tem algo que eu estou deixando passar e sempre que necessário, eu vou voltar em algum conteúdo e vou reforçar alguma explicação, tá? Mas não deixem também de mandar suas dúvidas sobre as aulas que estão sendo disponibilizadas, que eu estou acompanhando as dúvidas e vou estar sempre esclarecendo, tá? Durante a aula em si, eu fico concentrado no material. Eu estou aqui com a segunda tela, como eu expliquei para vocês. Eu fico olhando o nosso material, que foi construído de forma lógica, estruturada, organizada, para que a gente possa ir desenvolvendo os conhecimentos ao longo de todo o evento, e o meu foco maior vai ser em me concentrar em entregar esse conteúdo para vocês. Lembrando, pessoal, que a gente fez um acordo no nosso primeiro encontro de um compromisso recíproco, um compromisso da minha parte de entregar o melhor que eu puder para vocês, o melhor em nível de conhecimento, o melhor em nível de prática, e o de vocês, o compromisso de vocês é estar aqui presente no Intensivão, não só de corpo presente, tá? Mas com a mente aqui, com o coração aqui, para que vocês possam absorver o máximo dos conteúdos, tá? Então, eu espero que vocês mantenham aí o compromisso de estarmos juntos até o final do evento. Já deixa aqui no comentário aqui embaixo, vou até o final, a hashtag vou até o final, se você está comprometido aí até o final do evento comigo, tá? Então, vamos lá, dar continuidade. Pessoal, só para a gente fazer uma breve contextualização, para nós chegarmos no conteúdo de hoje, eu vou fazer uma pequena revisão, não mais do que 5 minutinhos, sobre o que a gente viu na aula anterior, e depois vocês me confirmam se foi exatamente isso, tá?
Na primeira aula, eu fiz uma promessa a vocês de que eu ia apresentar um método que vai acelerar o teu aprendizado na área fiscal sobre tributos e SPED. Essa é a grande promessa do Intensivão do Setor Fiscal, te apresentar um método que vai te proporcionar um conhecimento acelerado, sem que você precise passar 5, 10, 15 anos estudando livros, se debruçando em cima da legislação para tentar entender sobre a apuração dos tributos. E esse método ele foi construído a partir de anos de experiências práticas e de anos de experiência em sala de aula, repassando esses conhecimentos para outros profissionais, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do evento, tá? Mas para a gente falar sobre isso, foi necessário construir um cenário sobre a área fiscal no Brasil. E que cenário é esse? Um cenário onde nós temos muitas oportunidades, muitas vagas de trabalho, muitas oportunidades de serviços, mas que, infelizmente, nós temos um número limitadíssimo de profissionais realmente qualificados para atuarem no setor fiscal. E o que piora mais esse cenário é o fato da gente perceber profissionais que têm um extremo potencial, ou seja, tinham tudo para dar certo, têm tudo para conseguir bons resultados, mas que não conseguem materializar os seus conhecimentos em resultados financeiros e profissionais. Pessoal, isso se dá, a gente também explicou isso de forma lógica, técnica na primeira aula, por conta do nosso cenário, que isso acontece por um motivo. Primeiro motivo é que nós temos uma legislação tributária extremamente complexa, feita por milhares de normas tributárias que são editadas praticamente que diariamente, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Soma a isso um número absurdo de obrigações acessórias. Então, nós vimos que nós temos 63 tributos vigentes e 97 obrigações acessórias, ou seja, declarações a serem prestadas por fisco. E aí eu trouxe aqui a tela, 2 telas na primeira aula, que ilustram essa dificuldade. E essas informações fazem com que nós possamos chegar a 2 conclusões inevitáveis. A primeira conclusão é que aprender toda a legislação tributária é humanamente impossível, tá? É impossível você aprender toda a legislação tributária brasileira. E a segunda conclusão que nós vimos na aula 1 é que você não precisa aprender tudo. Então, nós estabelecemos essas 2 conclusões a partir desse cenário. E eu deixei exatamente essa provocação, né? Quem foi que disse que você precisa aprender tudo? Você precisa aprender as coisas certas. Você precisa aprender a responder as perguntas certas, as dúvidas que o teu cliente, as dúvidas que a empresa para quem você está trabalhando vai te fazer. Só que, para que você possa estudar de forma produtiva e adquirir de fato conhecimento, você não pode sair buscando informações de qualquer canto. Por quê? Eu vi recentemente, até postei no meu Instagram, uma reportagem do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele diz que a gente vive um momento de um tsunami informacional. Ou seja, é muito conteúdo, são muitas informações sendo disponibilizadas diariamente para você. E aí isso faz com que você tenha uma necessidade de criar um verdadeiro spam cerebral, um filtro, aonde você dose aquilo que você vai tornar conhecimento. E a informação, para que ela se torne conhecimento, ela precisa ser confiável, ela precisa ser compreensível e ela precisa ser aplicável. Então, essas são 3 das características principais do nosso método de estudos. Eu trago aqui informações fundamentadas, então elas são confiáveis, elas são com base na legislação tributária, com uma linguagem compreensível, utilizando uma didática que te permita entender aquilo que eu estou explicando, e conhecimentos práticos, aplicáveis. Então, essas são as premissas do nosso método de estudos. E eu expliquei a vocês na aula 1 que esse método ele foi construído desde quando eu entrei na área fiscal, que eu tinha um trabalho muito repetitivo, que me levou a um momento de estagnação, e essa estagnação fez com que eu tivesse medo, com que eu pensasse em desistir, mas que, ao aprofundar os meus estudos
utilizando um método de priorização de conteúdos aliado a uma técnica de estudos, que é a técnica Pomodoro, eu consegui desenvolver uma sequência lógica que me fez, até que enfim, entender a área fiscal. E ao entender a área fiscal, desde então, uma das minhas missões de vida é compartilhar esse conhecimento com alunos de todo o Brasil. Eu já tive a oportunidade, enquanto professor, de dar aula em quase todos os estados do nosso país, em dar aula fora do país, de me formar, fazer meu doutorado fora do Brasil e de, através da internet, num formato como esse que nós estamos aqui, já ter dado aula para mais de 100 mil pessoas. Então, isso eu me sinto muito orgulhoso de poder contribuir com a vida pessoal, técnica e profissional de milhares de profissionais de todo o país. E é interessante, pessoal, por quê? Porque muitas vezes, quando eu estou dando essas explicações, é normal que durante o intensivão, alguns de vocês fiquem pensando assim, tá, professor, mas será que eu também vou conseguir? Será que eu vou conseguir aprender? Será que eu vou conseguir colocar em prática? Sim, pessoal, porque a gente tem aqui um checklist prático de 3 etapas. Primeiro, eu estou gastando energia em explicar para você em detalhes como é que o método funciona, para que a gente possa montar um roteiro de estudos e executar esse roteiro de estudos utilizando a estratégia correta, para que você possa atingir os resultados que você deseja, tá? E aí, eu já expliquei para vocês que o método consiste em alguns passos. O primeiro passo é você ter o conhecimento das 6 bases fundamentais que a gente viu na aula anterior. Depois, a gente avança para essa aula de hoje, que é onde a gente vai entender como as ferramentas do governo podem me auxiliar e me ajudar a ter prática na área fiscal. Depois, nós vamos entender como é que funciona o método de priorização de estudos e como é que eu alio ele a uma técnica de estudos. E a gente finaliza colocando isso em prática com toda uma estratégia validada para que você possa definitivamente se tornar um especialista no setor fiscal, tá? E aí, na nossa primeira aula, a gente viu o quê? As 6 bases fundamentais para aprender de verdade a atuar no setor fiscal, que são, primeiro, entender os conceitos entre pessoa física e pessoa jurídica e quais são os nossos principais tributos. Nós vimos também como é que é o porte econômico da empresa, quais são os regimes tributários, quais são as principais atividades econômicas e como é que elas se relacionam. Nós entendemos quais são as principais normas tributárias e quais são as principais obrigações de pagamento de tributo e obrigações de cumprimento de declarações que estão previstos lá no CTN. No quarto tópico, nós vimos que as informações começam nos documentos fiscais eletrônicos, transitam pelas escriturações fiscais e desagam na contabilidade. E que essas informações de tributos se dividem entre tributos diretos, que são aqueles que incidem diretamente sobre a renda e o patrimônio, e tributos indiretos, que são aqueles que incidem sobre o consumo. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos focar nos tributos indiretos, tá? E, por fim, nós falamos um pouco sobre a reforma tributária. Eu mencionei para vocês o quanto a reforma tributária se caracteriza como uma grande oportunidade para o profissional da área fiscal. E aí, pessoal, agora eu queria só que vocês confirmassem se essa minha revisão bate 100% com o que a gente viu na aula 1. Foi isso mesmo? Está tudo ok? Até aqui para vocês, está tudo tranquilo e favorável? Está todo mundo nivelado? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão aí me vendo bem? Está tudo ok? Estão conseguindo ver o material? Qualquer dúvida, manda aí no chat, manda aí nas mensagens, que a nossa equipe está de olho aí para poder te esclarecer tudo, tá? O meu compromisso aqui é que você entenda, que você saia daqui fera na área fiscal, tá? Pois bem, pessoal, uma das coisas que eu aprendi e que foram fundamentais para a construção do método de estudos foi que a gente poderia usar as ferramentas do governo para adquirir prática. Aí você pode se perguntar, tá, professor, mas quais ferramentas? Pessoal, eu entendi que nós podíamos usar os portais do governo. Por quê? Porque lá eles vão dar toda a explicação teórica e técnica sobre as obrigações, sejam elas principais ou acessórias.
Nós poderíamos usar os manuais das obrigações acessórias, porque eles são layouts, verdadeiras legendas das informações que são exigidas nessas obrigações. Vi também que a gente poderia utilizar os perguntas e respostas do Simples Nacional, do SPED, do Imposto de Renda, para poder esclarecer nossas principais questões. E, por fim, que nós poderíamos usar os programas do SPED, os programas geradores de escrituração ou os programas validadores e assinadores. Ou seja, vocês conseguem perceber que eu peguei aqui 4 ferramentas que são disponibilizadas gratuitamente pelo fisco para os contribuintes e, a partir dessas ferramentas, nós vamos adquirir conhecimentos práticos sobre a área fiscal. E é interessante, pessoal, porque eu aproveito para fazer aqui um breve apelo, tá? Se você é estudante, se você é profissional que deseja ingressar na área fiscal, se você ainda não está atuando na área fiscal, é muito importante que você tenha isso aqui como uma premissa básica. Por quê? Hoje em dia, eu recebo aqui centenas de currículos, praticamente todos os dias, de estudantes querendo uma vaga de estágio, uma vaga de trabalho. Pessoal, eu confesso para vocês que quando eu olho e eu vejo que o estudante ele não fez treinamentos, ele não fez cursos, ele não investiu na sua qualificação, eu já o descarto logo, de imediato. Por quê? Porque aquelas pessoas que delegam para a faculdade toda a responsabilidade pela sua formação profissional, normalmente são aqueles que não vão conseguir se desenvolver. Porque a responsabilidade pelo seu desenvolvimento profissional é sua. E precisa ficar muito claro para você que a faculdade ela não vai resolver todos os teus problemas, que você vai precisar investir na sua qualificação. E se você é um profissional que já atua na área fiscal, independente de quanto tempo você tenha na área fiscal, eu até costumo dizer, tá, que quem tem menos de 5 anos de setor fiscal ainda é um iniciante. A gente vê hoje em dia que alguns profissionais com 6 meses apurando simples já se acham os feras, já se acham muito bons em Simples Nacional, especialistas, mas que na prática eles só têm um conhecimento ali muito raso. Então, se você tem menos de 5 anos na área fiscal, você é só um iniciante. Se você tem mais de 5 anos, mas você não tem conhecimentos que fundamentem as suas operações, você é no máximo de nível intermediário. Então, isso é interessante, por quê? Porque esse autoconhecimento ele é fundamental para você se posicionar no mercado. E você, sabendo onde você está, você consegue traçar um plano de ação para onde você quer chegar. É como se você utilizasse um GPS para, a partir da tua posição atual, estabelecer uma rota para que você possa chegar onde você deseja. E essa rota é a partir de um conjunto de conhecimentos que vão te municiar de habilidades para proporcionar soluções para as empresas, tá? E é exatamente tudo isso que a gente está aprendendo aqui no Intensivão do Setor Fiscal. Nessa aula 2, nós vamos ver a apuração do Simples Nacional, nós vamos ver a apuração do ICMS e da EFD ICMS-PI, e nós vamos ver a apuração de PIS e COFINS e vamos falar sobre a EFD Contribuições, regime cumulativo e não cumulativo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre tributos diretos. E aí vamos ver a parte de imposto de renda e contribuição social, tá? Vamos lá. Vamos dar início, então, à nossa parte do Simples Nacional. Pessoal, primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre o Simples Nacional é o quê? É que, quando nós vamos usar as ferramentas do governo para nos dar prática, você tem que começar a se familiarizar muito com algumas ferramentas, tá? E aqui é uma dessas ferramentas, é o portal do Simples Nacional. Então, você pode ir no endereço www.receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. Nesse endereço, você vai encontrar a legislação do Simples, você vai encontrar os manuais de utilização do PGDAS, de restituição, de pedido de restituição, de compensação. Você vai encontrar as perguntas e respostas do Simples Nacional, perguntas e respostas relacionadas às resoluções específicas que tratam do combate à pandemia. Você vai encontrar quais são os convênios, as estatísticas, as últimas notícias, a agenda. Então, essa ferramenta
ela é uma ferramenta base que você precisará usar no seu dia a dia para entender mais sobre o Simples Nacional, tá? E, além disso, você vai precisar utilizar a própria lei, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, Lei Complementar 123 de 2006, compilada. A Lei Complementar 123 é a lei que trata sobre o Simples Nacional. E ela, quando a gente coloca compilada ali no Google, a gente traz ela com as suas atualizações, tá? Eu já vou descer aqui lá para o final, para a parte dos anexos, que é o que vai nos importar nesse primeiro momento, porque nós vamos trabalhar com a parte prática, tá? Com a parte de cálculo, certo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso material. Nós vamos fazer a apuração do Simples Nacional da empresa Intensivão do Setor Fiscal, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Nós vamos fazer a apuração do Simples Nacional da competência de janeiro de 2021. Pessoal, para fazer essa apuração do Simples Nacional, eu preciso ter a RBT12, a Receita Bruta dos últimos 12 meses. E essa empresa, Intensivão do Setor Fiscal, teve uma receita bruta dos seus últimos 12 meses de R$ 479.513,80. Então, essa é a sua receita bruta dos últimos 12 meses. Por se tratar de uma empresa prestadora de serviços, como a gente viu no slide anterior, ela é uma empresa de treinamento, ela vai para o anexo 3, tá? Ela vai para o anexo 3. A receita bruta no mês de competência, no mês de apuração, que é janeiro de 2021, foi de R$ 26.236. E aí, pessoal, a gente vai fazer o cálculo do Simples Nacional. A primeira coisa que a gente precisa é determinar qual é a alíquota específica. Lá no Perguntas e Respostas do Simples Nacional, tem a pergunta 5.3, que vai falar exatamente como é que você faz o cálculo do Simples. Então, vamos lá, vamos entender como é que faz esse cálculo. Existe aqui uma fórmula e a gente vai trabalhar utilizando ela, tá? Pois bem, eu vou abrir aqui um Excel para a gente ir fazendo esse cálculo. Primeira coisa que vai nos interessar é a RBT12, Receita Bruta dos últimos 12 meses, que nós vimos no slide anterior, que é de R$ 479.513,80. Então, essa é a nossa receita bruta dos últimos 12 meses. Está aqui ela, certo? Nós vimos que se trata de uma empresa que está sendo tributada pelo anexo 3. Então, eu vou vir aqui na lei, nós temos aqui o anexo 2 e agora o anexo 3. No anexo 3, da Lei Complementar 123, com todas as suas alterações posteriores, nós temos aqui que essa empresa ela vai ficar nessa faixa, terceira faixa, que é quem fatura nos últimos 12 meses entre R$ 360 mil e 720. Como ela faturou 479, ela ficou dentro dessa faixa, aonde ela tem uma alíquota nominal, vou botar o microfone só um pouco mais para cá. Uma alíquota nominal de 13,50. De 13,50, está aqui, ó. Nessa terceira faixa, a alíquota... Perdão, vamos subir aqui para o anexo 3. Pronto, anexo 3, a alíquota nominal 13,50 e uma parcela a deduzir de 17.640. Então, vou trazer aqui, ó, parcela a deduzir R$ 17.640. Aqui no nosso material, diz que a fórmula para calcular a alíquota efetiva, ela vai ser a seguinte: a alíquota efetiva vai ser a RBT12 multiplicada pela alíquota nominal menos a parcela a deduzir dividido pela RBT12. Então, eu vou levar essa fórmula lá para a nossa planilha, tá? Para deixar ela aqui disponível para a gente visualizar, ó.
alíquota específica vai ser igual a RBT12, a receita bruta dos últimos 12 meses, multiplicado pela alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, e aí eu vou fechar isso aqui, porque faz parte da parte 1 da fórmula, e agora eu vou dividir o resultado pela receita bruta dos últimos 12 meses, seguindo exatamente essa equação que foi orientada dentro da legislação do Simples Nacional. Dessa forma, nós vamos ter que a nossa alíquota específica do Simples Nacional é de 9,82127, utilizando 5 casas decimais depois da vírgula. A receita do mês de competência que a gente está fazendo a apuração foi de quanto? Foi de 26.236. 26.236. Então, o nosso simples, o nosso DAS a recolher vai ser de 26.236 vezes a alíquota efetiva, que dá 2.576,21. Então, a gente fez aqui na mão todo o cálculo do Simples Nacional e a gente visualiza exatamente esse mesmo cálculo aqui no nosso material. Receita bruta dos últimos 12 meses, eu tenho a receita bruta do mês, tenho a alíquota nominal, que nós extraímos lá do anexo 3 da Lei Complementar 123, nós conhecemos lá também qual é a parcela a deduzir, a alíquota efetiva, que eu chamei de alíquota específica, mas é a alíquota efetiva, e você vai fazer esse cálculo. O que é que eu sugiro? Pega aí o teu papel, caneta, tua calculadora e refaz esse cálculo para que você possa chegar nos mesmos valores aqui que eu cheguei, inclusive, com relação à alíquota efetiva. Vou até mudar aqui, porque eu costumo chamar de alíquota específica, mas é a efetiva. Então, você vai chegar nesse valor de DAS a recolher, certo? Beleza? Agora, nós vamos ver isso dentro do próprio PGDAS, tá? Então, eu estou aqui logado no ECAC, com o perfil de procurador, vou aqui em Simples Nacional e vou fazer a apuração do PGDAS da empresa. Então, nós temos aqui a empresa, vou fazer a declaração mensal, vou botar para retificar, porque nós estamos falando de janeiro de 2021, né? Então, é um período que já passou. Então, vamos botar janeiro de 2021, período de competência, vou avançar. E como se trata de uma retificação, pessoal, porque eu estou fazendo somente para fins de exemplo, ele já trouxe o valor da receita no mercado interno, 26.236. Vou avançar, e aí nós temos a RBT12, 479.513,80, que vocês já viram, mostrei para vocês no exercício. A receita no mês de competência, a receita bruta atual, 26.236. E aqui, quando a gente vai falar sobre a atividade econômica, nós marcamos que se trata de uma empresa não sujeita ao fator R e tributada pelo anexo 3, onde não houve retenção tributária do ISS, nem ISS devido, e o ISS foi devido ao município do próprio estabelecimento. Então, a gente vai avançar, não houve aqui retenção de ISS e não está sujeita ao fator R, e a receita foi 26.236, e agora a gente vai calcular. O Simples Nacional distribuiu o valor entre os tributos abrangidos, imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, INSS, a contribuição previdenciária patronal, o IPI zerado, o ICMS zerado, porque se trata de uma empresa de serviço, e o ISS. Mais o valor a recolher, R$ 2.576,70. Aqui uma diferença de 1 centavo, R$ 2.576,71. E com relação ao nosso material, tudo batendo direitinho, R$ 2.576,70. Inclusive, eu deixei o próprio DAS gerado para vocês, tá? Eu não vou transmitir, porque a gente está fazendo só para fins didáticos, mas eu deixei no material o próprio DAS gerado para vocês. Beleza? Então, deu para a gente ver toda a lógica da explicação da apuração do Simples Nacional e deu para a gente perceber aqui também que não há nenhum bicho de 7 cabeças nesse cálculo, né?
Não há nenhum bicho de 7 cabeças. Agora eu vou avançar para a gente ir para a apuração do ICMS, tá? A gente fez a prática dentro do PG10 e agora a gente vem para a apuração do ICMS. Pessoal, professor, a apuração do Simples tem muito mais detalhes, tem muito mais coisas. Pessoal, não é nosso objetivo aqui no intensivão do setor fiscal esgotar os assuntos. Até porque o nosso tempo aqui é curto. A gente está dando um pontapé inicial, está fazendo uma provocação inicial, demonstrando para vocês que é possível entender os assuntos de forma simples, prática e objetiva, para que você possa ir aprofundar os seus estudos. É óbvio que daria para a gente passar horas e horas falando somente sobre o Simples Nacional, mas, como a gente se trata de um treinamento intensivo, a gente vai avançar agora para o ICMS. O ICMS, pessoal, ele é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços. Ele está previsto lá no artigo 155 da Constituição Federal e ele vai ter a sua apuração por meio de uma sistemática de débitos e créditos, tá? De um conta corrente, aonde esses créditos vão ser oriundos das entradas das compras de mercadorias e os débitos oriundos das suas vendas. Lembrando que quando a gente fala de um conta corrente do ponto de vista fiscal, débito e crédito, nós não estamos falando de um conta corrente contábil, tá? Do razão da conta ICMS a recolher. Nós estamos falando aqui da apuração do ICMS dentro do SPED fiscal, tá? Então, eu coloquei aqui uma cadeia econômica, onde a gente tem a empresa Comércio Atacadista Intensivão, então nós estamos fazendo a apuração do comércio atacadista, que ele teve as seguintes operações fiscais. Ele teve compra de mercadorias vindo da indústria, no valor de R$5.000, e ele teve venda de mercadoria para o varejo por R$9.500. Ou seja, a empresa que nós estamos fazendo a apuração do ICMS é esse atacadista aqui, ó, esse camarada do meio, que comprou da indústria por R$5.000 e vendeu para o varejista por R$9.500. A gente fez logo de cara aqui o cálculo do ICMS sobre essas operações. Quando eu comprei da indústria, o valor da operação foi R$5.000. A gente está usando, para fins didáticos, uma alíquota de ICMS de 18%, que é a mais comum aí nos estados pelo Brasil afora. Então, usando uma alíquota de 18%, aplicando 18% em cima de R$5.000, nós vamos ter um valor de ICMS de R$900. Esses R$900 estão embutidos no preço, estão embutidos dentro dos R$5.000 que esse atacadista pagou. Exatamente por estar embutido no preço, é que esse atacadista pagou esses R$900 no momento que comprou e aqueles R$900 para ele viram crédito na sua apuração. Posteriormente, quando esse atacadista vendeu por R$9.500, ele apurou um ICMS de 18%, que deu um valor de R$1.710, e esse valor de R$1.710 está embutido no preço do valor da mercadoria. Então, o varejista pagou R$9.500, mas o atacadista sabe que esses R$9.500 não é dele, que R$1.710 é do fisco. Então, nesse momento, ele vai fazer o que a gente chama de encontro de contas. Ele vai pegar um débito de R$1.710, diminuir o crédito que foi tomado de R$900 e ele vai chegar num valor de ICMS a recolher de R$810. Ah, professor, mas assim ficou muito simples, é fácil desse jeito? Sim, pessoal, é fácil desse jeito. E eu vou mostrar para vocês que é simples desse jeito, mostrando para vocês o próprio SPED, tá? Se a gente vier aqui no SPED fiscal, ó, vou trazer o SPED fiscal, esse aqui é a tela do programa do SPED, onde a gente faz a apuração do ICMS e do IPI. Eu vou clicar aqui em escrituração, vou abrir exatamente a escrituração da empresa Intensivão do Setor Fiscal 2.0. O mês que nós estamos vendo aqui é março de 2020. Quando eu vier aqui, ó, nos relatórios da apuração do ICMS, da operação própria, a gente consegue ver exatamente essa prestação de contas, ó. A gente teve aqui, ó, valor das saídas com débito do imposto, R$1.710 foram meus débitos do imposto.
Valor total dos créditos, das entradas, das aquisições, R$ 900. Valor do saldo devedor, débito menos o crédito, R$ 810. Valor total do ICMS a recolher, R$ 810. Exatamente aqui dentro do SPED, tá? E eu vou deixar esse relatório da apuração também disponível para vocês, tá? No material, exatamente como a gente fez aqui. Obviamente, pessoal, que existem alguns pontos de atenção. Que pontos de atenção são esses? Com relação ao CFOP da operação, qual foi o Código Fiscal de Operações e Prestações que foi utilizado? Qual foi o Código de Situação Tributária que foi utilizado nessa operação? Era uma operação tributada integralmente? Era uma operação com substituição tributária? Quais foram os NCMs utilizados nessa compra de mercadorias? Então, esses detalhes, eles são importantes no momento da gente fazer a apuração, mas é um estudo mais aprofundado. Mais na frente, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão adquirir conhecimento sobre o ICMS substituição tributária, antecipação, diferencial de alíquotas, operações com ativo imobilizado, operações com mercadorias de uso e consumo, definição do CST correto, do CFOP correto. Vou explicar mais na frente para vocês como é que vocês vão adquirir esses conhecimentos, tá? Dentro do nosso roteiro de estudos. Mostrei para vocês aqui a apuração do ICMS dentro da EF e da ICMS-PI, e agora a gente vem para a parte da apuração do PIS e da COFINS, tá, pessoal? Vou ficar ligado aqui no tempo para a gente não se estender demais, mas a gente está dentro do programado, tá? A apuração de PIS e COFINS. Pessoal, a apuração de PIS e COFINS, ela pode ser feita de forma simplificada pelo regime cumulativo ou pelo regime não cumulativo. As empresas do lucro presumido apuram o seu PIS e COFINS sobre o regime cumulativo. Já as empresas do lucro real, em regra, elas apuram PIS e COFINS sobre o regime não cumulativo, e existem algumas exceções aonde, mesmo estando no lucro real, eu preciso apurar o PIS e COFINS na cumulatividade. Professor, qual é a diferença? Pessoal, o regime cumulativo ele é mais simples. Por quê? Porque no regime cumulativo, sempre que a gente falar de cumulatividade, você tem que lembrar de um efeito cascata, de um efeito bola de neve. Na cumulatividade, o tributo incide de maneira integral e uniforme em cada etapa da cadeia econômica. Então, na cumulatividade, a gente não fala de débitos e créditos, a gente já fala direto do valor da apuração do tributo. Eu não falo de créditos em momento nenhum. Já a não cumulatividade ela enseja sempre em um mecanismo de apuração por meio de débitos e créditos. Então, por exemplo, vamos fazer essa apuração aqui de PIS e COFINS. Nós temos a empresa Intensivão do Setor Fiscal, que nós estamos fazendo aqui a competência em janeiro de 2021, tá? A gente vai usar esses mesmos dados para fazer a apuração cumulativa e não cumulativa, tá? Então, a gente vai lá na contabilidade da empresa e extrai os seguintes dados. Nós temos lá, compra de mercadorias, R$200 mil. Venda de mercadorias, R$450 mil. Devoluções de vendas, R$15 mil. Energia elétrica consumida no estabelecimento, R$9 mil. Aluguéis pagos a pessoas jurídicas, R$2 mil. E uma receita financeira de R$3 mil. Quem vai fundamentar essa nossa apuração, pessoal, é a Lei 9.718 de 1998. Você pode pesquisar ela lá, compilada no Google, que você vai ter acesso completo a essa legislação. Olha só como a apuração cumulativa ela é simples. Eu vou pegar o faturamento da empresa, ou seja, o valor das suas vendas. As vendas de mercadoria foram R$450 mil. E eu vou fazer as exclusões da receita bruta. Qual é a exclusão que eu tenho? A devolução, porque se eu vendi e o cliente me devolveu, aquilo ali não se configurou como uma receita realizada. Então, quando ele devolveu, eu diminuo da minha base de cálculo esses R$15 mil. Então, eu chego numa base de cálculo de R$435 mil. Em cima dessa base de cálculo, eu vou apurar quanto é o valor do PIS. A alíquota do PIS no regime cumulativo é 0,65.
Então, eu vou pegar até a minha HP aqui e fazer o cálculo com vocês. Ó. 435 mil vezes 0,65, 2.827,50. Opa, deixa eu voltar aqui. 2.827,50, como tem no material de vocês. Então, bateu, tá ok, bonitinho. E aí eu vou gerar um DARF, cujo código da receita é o 8109. E agora eu vou para o cálculo da COFINS. COFINS ela é 3% no regime cumulativo. Então, é 435 mil vezes 3%, 13.050, conforme está no nosso material, bateu aqui também. Então, eu vou gerar um DARF com o código da receita 2172. O que é importante destacar aqui, pessoal? A EFD Contribuições, que é o SPED do PIS e COFINS, ele pode ser enviado de duas formas. Ele pode ser enviado de forma resumida ou detalhada. Quando a gente está falando de uma empresa do lucro presumido que faz sua apuração de PIS e COFINS pelo regime cumulativo, ele vai enviar essa apuração do PIS e COFINS na FD Contribuições de forma resumida, como está aqui no nosso material. Se ela é uma empresa do regime não cumulativo, que vai ter débito e crédito, aí ela precisa enviar de forma detalhada. Entendido isso aqui, pessoal? Qual é a minha sugestão? Baixa o material, refaz os cálculos, refaz o exercício, bota numa planilha, faz na mão, pega a calculadora, para que você possa ir entendendo cada um dos valores, tá? Agora, a gente vai para um exemplo do PIS e COFINS não cumulativo, tá? Utilizando os mesmos dados. Nós temos lá os dados extraídos da contabilidade. As contas são as mesmas: compra de mercadorias, vendas de mercadorias, devolução de vendas, energia elétrica, aluguel pago à pessoa jurídica e receita financeira. A receita financeira, pessoal, lá no regime cumulativo, ela não é tributada. Por quê? Porque a receita financeira, ela é uma receita que ela não compõe o faturamento, que seria a receita oriunda da atividade fim da empresa. Nesse caso dessa empresa, não, porque, como a gente está vendo, a sua receita principal é de venda de mercadorias. Então, por ser uma receita que não compõe o seu faturamento, que a gente pode entender de forma simplificada como sendo a receita da sua atividade operacional, da sua atividade fim, no regime cumulativo, a receita financeira não será tributada. Já no regime não cumulativo, como a gente vai tributar a receita bruta, assim entendida como todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, então a gente vai tributar, sim, a receita financeira. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, quando a gente fala de uma apuração não cumulativa de PIS e COFINS, é separar as hipóteses de débitos das hipóteses de créditos, tá? Primeira coisa importante é a gente separar as hipóteses de débitos das hipóteses de créditos. Então, a gente vai para cada uma das contas e vai ver se é débito ou crédito. Por exemplo, compra de mercadorias é uma hipótese de débito ou crédito? Crédito, tá aqui ela. Venda de mercadorias é uma hipótese de débito ou crédito? Débito, tá aqui lançada a débito. Devolução de vendas. Lá no cumulativo, a devolução de vendas foi uma exclusão da receita bruta. Aqui, a devolução de vendas vai ser uma hipótese de crédito. Isso está previsto aonde? Nas leis 10.637 de 2002 e na lei 10.833 de 2003. Isso está bem bonitinho aqui no material de vocês, tá? Assim como a lei que fala sobre a tributação sobre as receitas financeiras, que eu também deixei aqui no material. Energia elétrica consumida no estabelecimento é uma hipótese de crédito, está aqui lançada a crédito. Aluguéis pagos à pessoa jurídica, hipótese de crédito. Se fosse a pessoa física, eu não poderia tomar créditos. Então, eu tenho a soma da minha base de débitos, que é 450 mil, e a minha soma da base de créditos, que é 226 mil. Ah, professor, e a receita financeira? A receita financeira, pessoal, ela será tributada, mas a alíquotas específicas. Como é que são essas alíquotas específicas? É uma alíquota de PIS de 0,65 e uma alíquota de COFINS de 4%. Então, eu vou pegar os R$3.000
e vou calcular 0,65 de R$3.000. Vai dar R$19,50. Então, está aqui, bonitinho, bateu. Ah, quanto é que dá? 4% de R$3.000. R$120. Está aqui, bonitinho, valeu. Calculado e apurado. Já para fins de apuração de PIS e COFINS a recolher, o que é que eu vou fazer? No regime não cumulativo, a alíquota de PIS é 1,65. Então, eu vou aplicar 1,65 em cima de 450 mil. Então, eu vou ter 450 mil vezes 1,65 vai dar 7.425. Esse é o meu valor de débito de PIS. Agora, eu vou aplicar 1,65 em cima de 226 mil. Então, 226 mil, 1,65 vai dar 3.729. 3.729 é o crédito, 7.425 é o débito. Então, eu vou diminuir um pelo outro. 7.425 menos 3.729. Então, nós chegamos num valor de 3.696 a recolher de PIS. Então, nosso valor a recolher de PIS no regime não cumulativo, 3.696. Já a COFINS, no regime não cumulativo, ela é de 7,6. Então, 7,6 em cima de 450 mil vezes 7,6 dá 34.200. Então, esse é o valor do débito. Agora, eu vou aplicar em cima de 226 mil os 7,6. Esse valor vai dar 17.176, é o meu valor do crédito de COFINS. Débito menos o crédito, a gente vai ter débito de 34.200 menos 17.176 de crédito. Nós temos um valor de 17.024 a recolher de COFINS. Na hora de gerar os DARFs, pessoal, o DARF do PIS é o código 6912, o DARF de COFINS é o código 5856. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Nós vamos, só pintando aqui para vocês poderem acompanhar e verem tudo direitinho, tá? Nós vamos somar os valores de PIS. 19,50, que é o PIS a recolher sobre a receita financeira, mais 3.996. Então, nós chegamos num valor a recolher de PIS de 3.715. Ok, bateu bonitinho, tá? Da mesma forma, agora nós vamos somar os valores a recolher de COFINS. 17.024 mais 120. Então, nós chegamos no valor a recolher de COFINS de 17.044. Então, percebam, pessoal, que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui também. O que é que eu preciso? Com base nas informações da contabilidade, saber quais são as hipóteses de débitos e de créditos, separar isso, calcular qual vai ser a minha base de cálculo e, a partir dessa base, aplicar as alíquotas. E aí, pessoal, a gente entendeu aqui, de forma bem simplificada, como é que se dá a apuração dos principais tributos incidentes sobre o consumo, os tributos indiretos. A gente calculou simples, a gente calculou ICMS, PIS e COFINS, cumulativo, não cumulativo. E aí eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês acharam desse conteúdo. Porque na próxima aula, a gente vai ver sobre a apuração do imposto de renda e da CSLL, tanto no lucro real como no lucro presumido, e nós vamos ver a prática disso no SPED-ECF, tá? E aí eu quero que vocês me digam, o que é que vocês acharam da aula? O que é que vocês acharam da aula de hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários. Na próxima aula a gente vai ver essa apuração, como eu falei para vocês, tudo dentro da ECF, e a gente vai começar a apresentação do método de estudos, que é da priorização de conteúdos, tá? E aí, pessoal, eu queria deixar alguns desafios para a gente ir encerrando essa aula de hoje, tá? Quais são os desafios?
Primeiro deles, compartilha essa aula em todos os grupos que você participa aí no WhatsApp. Peço isso com todo carinho para que você leve essa mensagem do Intensivão do Setor Fiscal ao máximo de pessoas, tá? Eu vou agora lá no meu Instagram e vou postar uma foto da aula 2 liberada. O que é que eu quero que vocês façam? Que vocês vão lá, deixem um comentário dizendo o que é que você achou da segunda aula, marca um amigo para participar do Intensivão do Setor Fiscal. Terceira recomendação e desafio, baixe os materiais e baixe e instale os programas do SPED para a sua máquina. Baixe os materiais, baixe e instale aí o programa do SPED, que vai ser muito útil. E não esqueça de deixar seu comentário aqui na plataforma e de definir o lembrete. Nossa próxima aula será amanhã. Define aí um lembrete. Lembra do nosso compromisso de não perder nenhuma aula, de estarmos juntos aqui. Então, eu conto com a presença de vocês. Tem muitos de vocês me perguntando sobre o curso de formação em analista fiscal. A gente vai deixar para falar mais sobre ele nos próximos encontros, tá? Mas eu vou, assim como eu fiz ontem, deixar vocês aqui com algumas histórias de profissionais, mais 3 histórias de profissionais que acreditaram no método, que acreditaram no processo, que confiaram nas minhas recomendações técnicas e que hoje estão colhendo frutos aí de serem especialistas na área fiscal. Beleza? Pessoal, gratidão a todos vocês. Encontro vocês na nossa aula 3. Forte abraço e até mais. Olá, meu nome é Robert, sou contador formado pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduado em Gestão Fiscal e Tributária e aluno do FAF. Eu atuo na área contábil e fiscal desde 2015, sempre ocupando cargos operacionais. E apesar da experiência adquirida na marra, no nosso dia a dia, sempre me faltou uma base sólida de conhecimento, um estudo mais técnico, respaldado nas legislações vigentes. Por sempre acompanhar os cursos e conteúdos dos professores Felipe e Marcos, eu me interessei bastante pelo curso de formação em analista fiscal, exatamente por ele explorar o que eu estava buscando, que era solidificar o conhecimento prático adquirido com o técnico, E o resultado desse casamento foi que eu passei a ser visto e contactado por grandes empresas do nosso estado, recebendo assim a minha primeira oportunidade para atuar como gestor. Estar próximo da legislação e prática no curso me fez sentir mais seguro e que eu topasse o desafio, Então, para quem acha, quem está na dúvida se o curso é investimento, se o curso é uma despesa, eu garanto que este é o melhor investimento que vocês podem fazer para alavancar a sua carreira profissional, Porque além de elevar o seu nível de conhecimento, você se tornará mais seguro para tomar suas decisões, agregando valor aos seus serviços e obtendo resultados para os seus clientes ou na empresa onde trabalha. Então, estuda que a vida muda. Eu me chamo Priscila Campos e sou profissional contábil aqui no Rio de Janeiro. Eu já atuo na profissão já tem alguns anos e, como todo bom profissional, nós devemos nos manter constantemente atualizados, Na busca pelos melhores cursos, eu sempre percebi uma certa dificuldade com relação à entrega de conhecimento ou de material e me sentia meio que obrigada a fazer um pacote de cursos para que, de alguma forma, um pudesse complementar o outro e eu recebesse o resultado esperado. Daí, mais ou menos 1 ano e meio, eu conheci o professor Felipe Guerra através do Instagram. Passei a seguir o perfil dele, gostei muito, senti muito comprometimento da parte dele com relação aos seus seguidores e alunos, até mesmo com relação ao material que ele entrega de qualidade através de vídeos e workshops. Eu, particularmente, participei de todos os workshops desde então. E aí eu não pensei 2 vezes. Eu fiz um investimento no curso de formação em analista fiscal. Para mim, esse curso foi transformador, foi maravilhoso. Nesse curso, ele ensina de uma maneira bem simples e didática toda a vivência de um profissional da área fiscal e tributária, com muitos exercícios práticos que intensificam mais ainda o teu conhecimento. Eu gostei tanto dessa metodologia, eu me senti tão confortável e tão confiante que eu acabei de fazer um novo investimento no curso de recuperação de créditos tributários. Sem contar que o professor é completamente acessível.
eu de coração, de verdade, eu indico todos os cursos do professor Felipe Guerra para qualquer pessoa que queira se especializar na carreira fiscal e tributária. Os cursos dele são de excelentíssimo nível, completamente atualizados, e você consegue receber de uma forma fácil, prática e segura, porque são através de uma plataforma online. E além do mais, o professor disponibiliza grupos de WhatsApp para você interagir com a turma. Eu estou adorando, eu confesso que eu estou deslumbrada, pretendo fazer mais cursos e eu indico para qualquer pessoa que queira se tornar um especialista fiscal. É muito fácil para mim determinar como a minha vida profissional mudou depois de fazer o curso de formação de analista fiscal do professor Felipe Guerra. Quando eu abri o meu empreendimento, eu me restringia muito às empresas mais simples, porque eu não me sentia capaz, tecnicamente, de atender clientes mais sofisticados. Eu conheci então o professor Felipe Guerra, e assim que o curso dele abriu, eu fiz a inscrição, e para minha surpresa, o valor que eu investi nesse curso nem se compara ao retorno que eu tive. Técnico, sim, porque o professor Felipe Guerra é uma referência no que ele faz, porque ele une a teoria e a prática, tá? Não é só teoria, como a gente vê em alguns cursos, ou só a prática, na questão de você ficar defasado e não saber como explicar alguma coisa para o seu cliente. O professor Felipe Guerra consegue reunir tudo num curso extremamente barato pelo que ele oferece. E também, além da parte técnica, a parte motivacional, eu me senti muito mais capaz de ir atrás de novos clientes. Isso revolucionou o meu escritório contábil. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe de fazer esse curso. O valor que você vai investir é relativamente pequeno perto do retorno que você vai ter no seu escritório e também na sua vida pessoal. Você vai se sentir muito melhor. Então, faça o curso. Ele é extremamente fácil, de fácil didática, de fácil aprendizado, não consome muito tempo da sua jornada empreendedora, mas ele é essencial para você que quer mais resultados.